Amém. Salmo 1. Amém. Glória a Deus. Vou ter que abrir no celular, porque daqui está meio pouca luz. Todos acharam? Glória a Deus. Então diz assim, na versão Almeida, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então aqui está falando de uma bem-aventurança, está dizendo assim, alegre, feliz é o homem. E aí o salmista ele descreve, que tipo de homem é esse, irmãos? Então aquele que, primeiro, não anda no conselho dos ímpios. Segundo, não se detém no caminho dos pecadores. Terceiro, não se assenta na roda dos escarnecedores. Então aqui está falando de três nãos, três coisas que esse homem ele não faz. Mas por outro lado aqui fala o seguinte, que o prazer dele está na lei do Senhor, está na palavra do Senhor, está na palavra, na Bíblia, né? na lei do Senhor. E está dizendo que ele medita dia e noite. Agora, qual que é a consequência disso? Olha no verso 2. No verso 3, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Tudo quanto ele faz, prosperará. Amém? Vamos falar prosperará junto? Prosperará. Você sabe, irmãos, eu acho que esse seria talvez a maior de todas as coisas que as pessoas buscam, né? A prosperidade. Você sabe, prosperidade não é apenas ganhar dinheiro, mas prosperidade é tudo que você fazer essa coisa crescer e avançar. Prosperidade, você sabe, não é o fato só de ter dinheiro. Tem pessoas que têm dinheiro, mas não são prósperas. Mas prosperidade, a pessoa que tem o selo da prosperidade, onde ela vai, o negócio avança, né? Eu lembro de José do Egito. Quem conhece a história de José do Egito? Era interessante que o que ele fazia, prosperava. A Bíblia fala que ele foi trabalhar na casa de Potifar e tinha alguma coisa naquele rapaz que Potifar enxergou e falou, não, Deus é com ele, é algo diferenciado. E Potifar colocou ele numa posição, porque viu esse selo, viu a graça do Senhor. E isso é prosperidade, tudo que ele pegava dava certo. Depois ele foi para a cadeia e lá onde ele estava também, as pessoas viram esse selo, essa prosperidade. Então você imagina, você viver uma vida onde o que você faz cresce, avança, melhora, tem crescimento. Mais alto? Ok, vamos colocar mais alto aqui ainda o áudio. Então veja, essa talvez seja a maior marca da bênção do Senhor. E talvez seja o objetivo de todo homem, até do ímpio, ser próspero naquilo que ele faz. Você sabe, ninguém monta um negócio, ninguém faz nada que não tenha o objetivo de crescer. O propósito de toda pessoa é avançar e crescer. E aqui fala que há uma chave. A Bíblia diz que o homem que teme ao Senhor, que conhece a palavra, que estuda a palavra, o selo dele, tudo que ele faz, prospera. Ah, pastor, mas nós estamos em tempo de crise. Mas aqui fala que ele é como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. Você sabe, a árvore que está junto a um ribeiro de água pode estar tendo a maior seca que tiver, mas ali tem água para ela. E ali fala o seguinte, que no tempo certo ela dá frutos. O problema também, muitas vezes nosso, é não querer esperar o tempo correto dos frutos, né? Eu pelo menos sou alguém muito ansioso, quero ver os frutos rapidamente. Mas o Senhor sabe o tempo de todas as coisas. E a promessa dele é que no tempo certo você vai manifestar os frutos. Amém? Agora, hoje eu quero me deter em um aspecto que está no verso anterior. Porque aqui fala daquele homem que teme ao Senhor, né? Vamos ler novamente o comecinho do Salmo 1.
Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Então, nós temos aqui os 3 nãos. O primeiro é o conselho dos ímpios. O segundo é o caminho dos pecadores. E o terceiro é a roda dos escarnecedores. Então, primeiro, são 3 coisas que nós precisamos ter consciência para nos abster dela. Porque muitas vezes, nós mesmo como cristãos, mesmo conhecendo a palavra, nós incorremos e acabamos parando nesse caminho. Então aqui, se nós não tomarmos esse cuidado, ainda que nós amemos ao Senhor, nós corremos o risco de não sermos essa árvore plantada e daquilo que nós fazemos não prosperar. Então é importante que você tenha consciência de quais são essas 3 coisas que podem impedir de avançar. Quais são as 3 coisas? Conselho dos ímpios, caminho dos pecadores e roda dos escarnecedores. Amém? Vamos então falar a respeito primeiro do conselho dos ímpios. Irmãos, o que vem a ser o conselho dos ímpios? Seria todo o pensamento vigente, né? Aliás, a Bíblia se refere muito a isso como o pensamento do corrente século, né? O pensamento desse mundo. Sabe, o conselho dos ímpios é tudo aquilo que nós escutamos que é contrário à palavra de Deus. Amém? E isso, irmãos, não, quando a gente pensa em conselho, né? Logo a gente na nossa mente pensa que são aquelas pessoas que vêm, não, deixa eu te dar um conselho aqui. Não, conselho é tudo aquilo que você vê, que você ouve e que você sente que é contrário à palavra de Deus. Não deixa de ser um conselho. Então, quando você vê no noticiário determinada informação e você toma aquela informação como verdade, aquilo é um conselho de ímpios. Ou seja, tudo aquilo que não vem da palavra de Deus é um conselho. Então, a Bíblia nos adverte para que nós não andemos com base no conselho dos ímpios. Amém? Você sabe, se você anda no conselho dos ímpios, ainda mais, aliás, hoje, mais do que nunca, né? Nós temos tanta informação, tanto ruído, tanto problema, né? Nós estamos na era da informação e da contra-informação, né? Onde existem notícias, existem as fake news, e você fica perdido, né? Várias pessoas eu já conversei e falaram que estavam com algum sintoma de alguma doença, de alguma coisa, com alguma coisa, e começaram a procurar no Google o que era aquilo e ficaram desesperadas, porque descobriram que estavam com coisas absurdas, né? E foram parar na emergência médica, chegou lá, não era nada daquilo do que essa pessoa estava pensando. Sabe, hoje o tipo de informação que você absorve pode fazer de você alguém paranoico, pode fazer de você, pode te manipular de diversas formas. E quantas pessoas vivem ansiosas, vivem preocupadas, né? Agora, mesmo com relação ao coronavírus, irmãos, chega um tempo que eu falei, vou parar de ver, porque senão eu vou ficar paranoico com isso. Sabe, é tanta informação, tanta informação. Mas a Bíblia fala que isso é conselho dos ímpios, porque a Bíblia, ela tem uma palavra a nosso respeito. Então nós devemos nos escutar aquilo que a palavra de Deus diz, escutar aquilo que o Senhor diz. Falei para os irmãos aqui na reunião passada que nós não oramos para pedir ajuda de Deus, nós oramos para ouvir a vontade de Deus, sabe? Há uma diferença. Na oração muitas pessoas acham que é você falando as coisas para Deus, mas veja, Deus ele já conhece todas as coisas. Nós oramos para escutar a voz de Deus. Por que Jesus orava tanto, irmãos? Porque ele tinha que ter direção da parte de Deus. Eu me lembro que uma pessoa, uma vez falando a respeito dos discípulos de Jesus, né? Que você vê que era uma turminha que parecia um pouco problemática, né? Só parecia. Inclusive teve um que se rebelou totalmente. E a pessoa falou, mas Jesus escolheu, não pensou. E aí eu vi alguém falando, não, Jesus não pensou, Jesus orou. E Deus disse quem que eram as pessoas. Irmãos, se nós orássemos mais, se nós escutássemos Deus antes de tomar qualquer decisão nas nossas vidas, nós íamos, na verdade, sermos poupados de muito problema,
de muito desgaste, de muitas coisas que são desnecessárias. Por isso, oração não é perda de tempo, oração é investimento. Quando você ora, você está ganhando tempo, porque isso vai te evitar de ter desgastes desnecessários, vai evitar você de energia desnecessária, tempo desnecessário. Então, o conselho de Deus é o que não importa, e não o conselho de homens. Quer dizer que nós não devemos ouvir ninguém? A Bíblia fala em Eclesiastes que na multidão de conselhos há sabedoria. Não estou dizendo que você tem que ser aquela pessoa que não escuta mais ninguém, mas deixa eu dizer, tudo que você escuta tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. Agora eu quero saber o seguinte, quem que você escuta? Tem uma mania do seguinte, que a pessoa vem me falar alguma coisa, e eu falo, mas onde que você viu isso? Na internet. Eu falei, desde quando a internet é autoridade para alguma coisa? Você não sabe se foi um menino de 12 anos que escreveu aquilo lá e botou no ar? Não é porque está na internet que é verdade. Mas parece que as pessoas tomam aquilo com tanta certeza, tanta verdade. Então, veja, eu não estou dizendo para você ser um alienado, não estou dizendo para você ser um desinformado, não estou dizendo que você não pode mais ouvir ninguém. Ouça, a Bíblia fala, honra o seu pai e a sua mãe. Isso não fala apenas de pais naturais, mas fala da sua liderança espiritual. Mas veja, tudo precisa passar pelo crivo da palavra de Deus. A palavra final é de Deus. Amém? Então, por exemplo, a gente lê na Bíblia que fala que Deus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Pastor, eu não vou mais tomar remédio. Olha, eu acredito que toda boa dádiva vem do céu, inclusive remédio. Quem fala isso, eu quero ver se arranca dente sem anestesia. Mas veja, eu não tomo remédio sem antes orar a Deus, porque às vezes Deus quer agir de uma outra forma. Deus pode usar um remédio, Deus pode usar um médico, Deus pode usar qualquer pessoa aqui, Deus pode, mas é Ele quem decide, o conselho vem dEle. Então, irmãos, primeira receita para você ter sucesso, para tudo que você fizer, prosperará. Escute a Deus e não aos homens. Como eu falei, escutar os homens não é só aquilo que vem de forma personalizada como conselho, mas também aquilo que vem em forma de notícia, não deixa de ser conselho dos ímpios. Então, como a mídia facilmente conduz a massa para onde ela quer, mas você precisa perguntar a Deus o que Ele quer que você faça. Eu me lembro uma vez que o pastor Aloísio, ele tinha uma viagem marcada para Israel, e parece que quando aconteceu um conflito lá na faixa de Gaza, e parecido com agora que está todo mundo cancelando os hotéis, todo mundo cancelando viagem, todo mundo começou a cancelar a sua viagem para Israel e fazer outros planos, e pegar reembolso e remarcar, e ele orou a Deus, e Deus falou, não, vai. E ele falou que ele vai quase todo ano, Ele falou que foi a melhor viagem que ele fez para Israel. Tudo assim, aqueles lugares que são lotados, que é cheio, que tem fila para entrar, tudo tranquilo, não aconteceu nada, nenhum incidente, a viagem foi em paz. Então veja, irmãos, nós precisamos nos balizar pela palavra de Deus, e não pelo conselho dos ímpios. Sabe, se você for pelo conselho dos ímpios, se você, aliás, vamos um termo bem bíblico aqui, o conselho dos ímpios, se você for por isso, você jamais vai conseguir completar o projeto de Deus para a sua vida. Deixa eu dizer, quando teve algumas decisões que eu tomei na minha vida, que foram frontalmente contrárias àquilo que era o pensamento natural das pessoas, aquilo que era a lógica humana. Mas deixa eu dizer, quem diz que Deus é obrigado a seguir a nossa lógica humana? Quem diz que Deus é obrigado a fazer as coisas da forma como todo mundo sabe fazer? Aliás, todo mundo gosta de escutar testemunho, não é verdade? De milagre. Quem gosta de escutar testemunho de milagre? Deixa eu dizer, milagre é tudo aquilo que foge do natural. Então, você quer viver uma vida de milagre? Fuja do natural. Agora, a gente não quer fugir, não quer dar espaço para nada. Está com uma dor de cabeça, antes de orar, toma uma aspirina, toma um Tylenol. Você vê, você não dá espaço para Deus fazer um milagre na sua vida. Como eu falei, não sou contra remédio, mas experimenta orar antes. Se Deus mandar tomar, toma. Ele decide o meio como vai usar. Jesus fez diversos milagres, nenhum foi igual ao outro. Cada um teve um jeito diferente de fazer. Então deixa Deus escolher.
siga o conselho de Deus que você vai prosperar. Amém? Esse é o primeiro passo para você ser essa árvore plantada junto a ribeiro de águas. Agora o segundo passo, irmãos, vamos continuar aqui no texto de Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Agora nós vamos falar a respeito do caminho dos pecadores. Amém? Muito importante, irmãos, porque o caminho dos pecadores, ele tem o poder de te deter. Então a Bíblia fala, bem-aventurado o homem que não é detido, que ele não para, que ele não ficou preso aonde, irmãos? No caminho dos pecadores. Agora, para que você entenda qual que é o caminho dos pecadores, vamos entender o significado de pecado. Amém? O que significa pecado? Errar o alvo. Amém. Ainda bem que eu tenho pastores e pessoas qualificadas aqui que conhecem bem a Bíblia. Você sabe o senso comum do ímpio, do que é pecado, irmãos? Não matar, não fornicar, não fumar, não beber, não furtar, não cobiçar. Veja, pecado é errar o alvo, é deixar de fazer aquilo que Deus quer. Então, o que é o caminho dos pecadores? Então, quem que é pecador, irmãos? É aquele que está vivendo uma vida errante, uma vida errada, uma vida distante daquilo que é a vontade de Deus. Então, porque quando a gente fala assim, caminho dos pecadores, né? A gente logo pensa naquele pior dos lugares, no bar, pensa em coisas erradas. Deixa eu dizer, às vezes, pecadores está se referindo aos próprios crentes. Está se referindo àquelas pessoas que levam uma vida distante do propósito de Deus. Isso é ser um pecador. Ou seja, alguém que está o tempo inteiro errando o propósito de Deus para a sua vida. Agora, qual que é o caminho do pecador? O que você imagina que é o caminho do pecador? Geralmente, irmãos, as pessoas, elas deixam de cumprir o propósito de Deus. Por quê? Porque elas não querem? Não, eu decidi que eu nasci de novo, mas eu não quero saber de igreja, não quero saber de aprender, não quero. Você sabe, poucas pessoas vão ter a sinceridade de admitir. Aliás, eu até hoje não conheci nenhuma, não são poucas. Eu não conheci nenhuma que falou assim, eu não quero fazer a vontade de Deus. Agora, qual que é o problema das pessoas? Elas simplesmente ignoram. Elas ou não conhecem a vontade de Deus, ou simplesmente a ignoram. Agora, ignoram por quê? Por outros motivos. E na maioria das vezes, quais são os motivos que as pessoas alegam? Não, pastor, eu não tenho tempo, porque eu preciso trabalhar, porque eu tenho que levar a minha vida, porque eu preciso correr atrás das coisas. Sabe como é, né, pastor? Do céu só cai chuva. Não, deixa eu dizer, do céu cai maná. Cai sustento. Sustento do crente vem dos céus e não do esforço das suas mãos. É interessante que Deus lá, quando Ele introduz o povo em Canaã, Ele fala, olha, no dia de hoje eu estou entregando para vocês cidades edificadas, plantações prontas, casas prontas, para que nenhum de vocês diga que enriqueceu com a força do próprio braço. Deixa eu dizer, isso é algo que eu já desisti da minha vida. Quem vai me enriquecer é Deus, e não as minhas forças. Amém? Então veja, mas qual que é o caminho do pecador? Geralmente aquele que não está fazendo o propósito de Deus, não é porque não quer fazer o propósito de Deus, é porque não tem tempo. Não tem tempo para fazer a vontade de Deus. E o que essas pessoas geralmente falam? Não, são os afazeres da vida. São as tarefas, sabe? O mundo de hoje, ele é muito atarefado. Agora deixa eu dizer, não é o mundo de hoje. Se você olhar do tempo de Jesus Cristo, quando ele ensina a nós orarmos o Pai Nosso, e é interessante que no Pai Nosso diz assim, Senhor, livra-nos do mal. Se você olhar lá no grego, essa palavra mal é poneros. Você sabe o que significa poneros? Você que está em casa, quiser abrir o Google aí. Poneros significa os afazeres, as tarefas, as coisas dessa vida que nos envolvem de tal forma a ponto que nós ficamos atarefados. Então Jesus ora, livra-nos desse mal.
Livra-nos dessa vida fadigada, essa vida atarefada, essa vida cheia de coisas para fazer. Agora, por quê? Porque Ele sabe que esse tipo de coisa nos tira do propósito de Deus. Então, o caminho do pecador é o caminho daqueles que estão errando o propósito de Deus, mas por um motivo muito claro, porque eles estão fazendo outras coisas, não porque eles não querem, porque eles foram sufocados. Lembra a parábola que fala a respeito da semente que cai no caminho e por causa que ela é cheia de espinhos, ela não tem como crescer. Fala dessa vida de hiponeros, essa vida cheia de coisas para fazer. E a Bíblia fala que esse caminho é o caminho dos pecadores. E aqui há uma advertência: se você quiser prosperar, se você quiser ser uma árvore plantada junto a ribeiro de árvores, você tem que sair desse tipo de vida, você tem que sair desse caminho, você tem que sair do curso desse mundo, não viver do jeito que as pessoas estão vivendo. Você sabe, a gente vai ficando velho, vai melhorando umas coisas. Eu estava conversando não sei com quem, e dizendo, a força vai acabando, mas a inteligência pelo menos vai aumentando. E você começa a fazer menos força e a pensar mais, né? Você sabe que espiritualmente isso também tem o mesmo sentido. Espiritualmente também tem o mesmo sentido. Você vai descobrindo que não é o tanto que você faz. Você sabe, está atarefado não quer dizer que você está fazendo muita coisa. Aliás, está fazendo muita coisa não significa que você está produzindo muito. E você vai entendendo que não é o tanto que você faz, mas é a qualidade daquilo que você faz. Então o problema muitas vezes é que essa vida nos envolve de tal forma, fazendo coisas, mas nós acabamos sufocados de tal forma que nós não produzimos. E o pior, temos o engano que estamos fazendo alguma coisa. A Bíblia fala, esse é o caminho do pecador. Esse é o caminho daqueles que não estão fazendo a vontade de Deus. Estão sufocados, tão envolvidos com as coisas desse mundo que simplesmente perderam o foco, ou seja, pecado, perderam o caminho, não saíram do propósito de Deus. Cuidado com o caminho dos pecadores. Viu? Não tem nada a ver com aquelas coisas, com aqueles pecados grosseiros, né? Pecados cabeludos. O caminho do pecador pode ser simplesmente você estar tão envolvido com as coisas desse mundo que você não está percebendo que o tempo está passando, que a obra de Deus que era para você fazer, simplesmente foi relegada a segundo plano. Sabe, e às vezes você pode perder o mover de Deus por conta disso. Veja, o propósito de Deus é que todos nós venhamos a ser prósperos, todos nós cresçamos, mas são motivos. A Bíblia fala que o caminho dos pecadores, ele nos detém, ele nos paralisa, ele nos para. Sabe quantas vezes a pessoa ela começa a avançar, ela se converte, ela começa a participar das coisas da igreja, e o diabo consegue criar uma situação na vida dela, uma oportunidade na vida dela, justamente para tirar ela. Simplesmente paralisou, ficou detido no caminho dos pecadores. E assim, é um curso que é tão comum que quando você sai dele as pessoas estranham e acham que você está errado. Falando, como assim? Você vai trabalhar 1 hora a menos agora para se dedicar ao Senhor? Como assim? Você vai agora diminuir as coisas que você está fazendo para se dedicar a Deus? Sabe, o mundo hoje enxerga até de forma errada isso. É tão absurdo hoje você falar essas coisas para as pessoas. Mas deixa eu dizer, esse caminho tem detido as pessoas, tem impedido as pessoas de prosperar. Meus irmãos, se as pessoas soubessem que a prosperidade não é o trabalho, mas a prosperidade é estar no Senhor. É estar no Senhor. A Bíblia fala que de nada adianta o construtor construir a casa, porque é o Senhor quem edifica. Sabe, então a chave do sucesso, do avanço da nossa vida está em Deus e não nas coisas que nós fazemos. Você sabe, eu tinha muita dificuldade em entender essa teologia de que das coisas dependem só de nós, porque matematicamente é impossível. Eu ficava pensando, como que eu vou conseguir chegar onde eu quero? Matematicamente impossível, as horas do dia, e mesmo se eu trabalhar durante anos, eu não vou conseguir chegar lá. Só existe uma forma, que é a forma exponencial do reino de Deus. Deus te tira de um lugar e Deus te coloca um outro. Deus tira José lá da cadeia e põe ele como governador do Egito em apenas um dia. Sabe, basta uma palavra do rei.
Sabe, o que nós precisamos é do favor do Rei. Sabe, saia do caminho dos pecadores que tem detido o seu avanço. Sabe, o seu avanço espiritual está diretamente ligado com o seu avanço nessa terra aqui. É tudo em conexão. A Bíblia fala que as coisas que são visíveis, as coisas que foram criadas e existem nessa terra, elas são na verdade um reflexo daquilo que é espiritual. Se o teu espiritual não vai bem, nada na sua vida vai bem. Por isso o Senhor, Ele quer te tratar de dentro para fora. Ele quer resolver as coisas que realmente são verdadeiras na sua vida, quer resolver a sua essência. E cedo ou tarde a Bíblia fala que no tempo certo os frutos aparecerão. Você sabe, a gente gosta de lidar com aquilo que é exterior, né? E há uma historinha seguinte, uma pessoa que estava adoentada e a aparência dela era muito pálida, e tem duas formas de você resolver o problema dela. Então talvez o religioso chega lá e fala: não, você está muito pálido, e crente não pode ser desse jeito, então vem cá, nós vamos fazer uma maquiagem e você não vai mais ficar pálido. Você sabe, essa é uma forma da religião resolver. A religião, ela trabalha só com aquilo que é exterior. A religião, ela mexe apenas com a aparência, mas ela não toca na essência. Mas Deus, Ele propõe algo diferente. Ele não muda a sua maquiagem. Talvez a mudança da maquiagem é rápida, ela é imediata. O cara se converteu ontem e ele já mudou a roupa, mudou tudo. Mas deixa eu dizer, a essência não é tão rápido de mudar. E Deus, Ele trabalha com aquilo que é interior, com a nossa essência. Então uma pessoa que está pálida, você muda a alimentação dela. Você começa a trabalhar, e num primeiro momento a aparência dela não muda, mas eu quero dizer que algo dentro dela está sendo transformado, algo dentro dela está sendo mudado. E essa é a mudança verdadeira, irmãos. Sabe, Deus quer trabalhar com aquilo que é essência, não com aquilo que é exterior. Por isso nós precisamos mudar a nossa maneira de enxergar as coisas, para não ficarmos detidos, sabe, parados, paralisados, engessados no caminho dos pecadores. Amém? Então nós falamos do conselho dos ímpios, nós falamos agora do caminho dos pecadores. Agora nós vamos, continuando aqui, deixa eu ler desde o início. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Agora, aqui nós temos algo que é um pouquinho mais complicado. Você sabe, muitas pessoas, apesar de... você tem dois extremos na vida cristã. Você tem pessoas que se convertem e ela quer cortar todo o contato dela com o mundo. Não, eu não quero mais saber desse mundo. Deixa eu falar, se essa fosse a vontade de Deus para a sua vida, o dia que você se converteu, Ele tinha levado você embora. Jesus lá em João 17 fala: Pai, eu não te peço para que os tire do mundo. Ou seja, não é da vontade de Deus nos tirar desse mundo, mas a vontade é que nós estejamos nesse mundo, e como a palavra do Senhor fala, nós sejamos luz do mundo, sal dessa terra. Sabe, há um propósito para as nossas vidas. E aqui fala de nos assentar na roda dos escarnecedores. Agora você vai ver na Bíblia quem escarnece. E é interessante que você vê na Bíblia que, primeiramente, se assentar fala de uma posição de inatividade, de você não fazer nada, de você deixar de fazer, de você ficar inoperante. E é interessante que quando você vê no Novo Testamento, há um lugar onde se fala que é possível você zombar e escarnecer de Deus. Quem já conhece, quem sabe de que texto que eu estou falando? A Bíblia fala assim: de Deus não se zomba, nem se escarnece. Mas qual que é o contexto que a Bíblia está falando ali? Está falando de semeadura. Está falando de você plantar. Está falando daquilo que você tem semeado, que você tem feito com a sua vida. Agora, quando a Bíblia fala de você se assentar na roda dos escarnecedores, está falando de uma posição onde você simplesmente deixa de fazer as coisas. Sabe, infelizmente nós temos falado muito a respeito de graça. E muitas pessoas têm falado: eu vivo num tempo de graça, onde eu não preciso mais orar, eu não preciso mais buscar a Deus, eu não preciso fazer absolutamente nada, porque eu vivo na graça, pastor. É interessante porque a graça, a Bíblia fala que ela é
o combustível para que você possa cumprir a vontade de Deus. Só para que você entenda. É mais ou menos assim. Vamos supor que você se dispôs a fazer a obra de Deus, e você saísse a pregar o Evangelho, mas aí, você sabe, dentro da sua casa, você tem problemas conjugais, você tem problema como pai de família, você tem problema como marido, como esposa, e aí você olhava para si mesmo e falava assim: não, eu não estou apto para fazer a obra do Senhor, eu não tenho condições, eu não tenho um bom testemunho, eu não dou conta nem de cuidar da minha casa, como que eu posso fazer as coisas da obra de Deus? E aí Deus ele traz a sua graça, fala: filho, independente dos seus pecados, eu te amo, eu te dou, eu te supro, eu te dou condições, eu te uso da mesma forma, porque a nossa relação está muito acima disso, sabe? E aí aquela pessoa confortada, cheia de entendimento da graça e do amor de Deus, ela tem forças, ela tem um combustível para poder ir e fazer tudo aquilo que Deus quer para a vida dela, amém? Agora as pessoas que não entendem, elas falam assim: eu já sou amado, eu já sou compreendido, então eu vou ficar aqui em casa, não preciso fazer absolutamente nada, que Deus já me ama. Sim, é verdade, Deus te ama, mas veja, tem coisas que é preciso que se faça. Mas o entendimento errado de algumas pessoas é que, porque nós vivemos essa relação perfeita com Deus de amor, e nós somos aceitos incondicionalmente, eu não preciso fazer mais nada. Deixa eu dizer, Deus ele dá a sua graça, e Ele é tão gracioso que Ele te dá condições de você conquistar muitas coisas que Ele preparou para você. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz assim que pela graça de Deus, ele pôde trabalhar mais do que todos. É mais ou menos o seguinte, irmãos, é como se Deus falasse: pode ir, que eu já dei a vitória para você. Não depende de você, eu já conquistei e já te dei. Isso é graça, isso é favor imerecido, porque nós não merecíamos. Graça é favor para quem não merece. Então veja, eu não merecia nada daquilo que o Senhor tem me dado, mas o Senhor fala: pode ir que eu vou te dar. Agora, se a minha postura for de paralisia, se eu ficar sentado, deixa eu dizer uma coisa: apesar da graça de Deus, eu não vou conquistar absolutamente nada. Porque a Bíblia fala que se você tem fé, mas se essa fé não produz uma ação, uma atitude, leia-se, Tiago fala que são obras, e tem gente que acha que Tiago está dizendo que as coisas são pelas obras. Não, Tiago ele faz um desafio para você. Ele fala: é por fé, você tem fé, então deixa eu ver onde é que estão as suas obras. Porque se você falar para mim que tem fé que Deus faz as coisas, mas você não é capaz de orar, se você não é capaz de ir lá fazer e levantar da sua cadeira e operar essa fé que você diz que tem, eu não acredito que você tem fé. Então ele fala assim: se você tem fé, cadê as suas obras? Porque todo aquele que tem fé, deixa eu dizer, fé é uma atitude prática. Sabe, fé, ela exige, a fé verdadeira, ela exige uma resposta prática. Então, se você crê na graça de Deus, deixa eu dizer, se você tem fé a respeito disso, deixa eu perguntar para você a mesma coisa: onde tem levado essa tua fé? Essa fé não pode ter levado você a ficar inoperante, muito pelo contrário, a falta de fé, a crença na lei, a crença nesse sistema de acusação e meritocracia que a religião criou, é que deixa as pessoas inoperantes. Então, quando a Bíblia fala de você se assentar na roda dos escarnecedores, são aqueles que, por conta de uma crença errada, de zombar de Deus, porque não creem na semeadura e colheita, eles resolveram se assentar e simplesmente ficar esperando as coisas acontecerem na vida deles. Isso é escarnecer de Deus. Isso é duvidar daquilo que Deus está fazendo. Isso é simplesmente veja, a roda dos escarnecedores, ela não é um lugar onde as pessoas estão fazendo pecados escancarados, mas a roda dos escarnecedores é simplesmente aquele lugar onde os crentes escolheram para ficar e esperar que Deus venha fazer alguma coisa na vida deles.
Chegar lá naquele dia e falar: Senhor, cadê a minha recompensa? A Bíblia fala que você está escarnecendo de Deus. Você está zombando de Deus. Porque você está semeando uma coisa, está esperando colher outra. Isso é brincar com a graça de Deus. A Bíblia fala que é possível você tornar a graça de Deus em vão. Nesse mesmo texto que eu falei do apóstolo Paulo, ele diz que na minha vida a graça não foi em vão. O que é você tornar a graça de Deus em vão? É você receber todo esse suprimento, você receber o perdão, Deus te dá todas as chaves, Deus fala: pode ir conquistar, pode fazer porque eu já abri portas, pode ir porque eu já te entreguei a chave da prosperidade, eu já te entreguei as chaves do inferno, você pode fazer todas as coisas e você ficar sentado e esperar que alguma coisa aconteça. Você está escarnecendo de Deus. Sabe, você simplesmente se assentou numa roda onde as pessoas estão escarnecendo, porque elas não estão semeando e estão esperando colher outra coisa. A Bíblia fala que aquele que faz dessa forma está zombando e está escarnecendo de Deus. Então veja, tudo aquilo que você tem recebido, tudo aquilo que Deus tem te preparado tem um propósito. Sabe, Deus tem dado do seu suprimento para que você possa crescer, avançar e conquistar. Agora, a palavra conquista, eu falo conquista porque é algo que está na Bíblia. Mas na verdade não é conquistar, é tomar posse daquilo que já foi conquistado para você. Eu pergunto para você, quando Josué chega com aquele povo hebreu para entrar em Canaã, e apesar de que havia uma guerra ali, a Bíblia fala que Deus já havia entregue os inimigos nas mãos deles. Sabe, a rigor, não existe batalha nenhuma para a gente lutar. Todas as guerras já estão vencidas. Mas é preciso que a gente se levante. A postura de estarmos sentados, sabe, é uma grande afronta ao nosso Pai. É uma grande afronta àquele que conquistou todas as coisas. E talvez a sua postura ainda é como a daquele povo que teve que morrer no deserto, porque simplesmente infamou, falou: não, o Senhor prometeu, mas é muito difícil, o inimigo é muito grande, os obstáculos são muito grandes. Então por isso nós não vamos dar conta. Sabe, esse é um tipo de semeadura que desonra a Deus. Esse é o tipo de postura que escarnece de Deus. Sabe, basicamente todo aquele que tem tido essa postura de se assentar, ele já é alguém que automaticamente escarnece de Deus. Sabe, eu não estou falando a respeito de descanso, porque a Bíblia fala que, por outro lado, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Isso fala de nós termos uma postura de descanso. Mas veja, descanso não é inatividade, não é você deixar de agir, mas é agir na certeza, na confiança, debaixo da graça, entendendo que nada depende de você e tudo depende do Senhor. Então a pessoa que ela entende esses três aspectos, esses três itens que aqui no Salmo 1 fala, e essa é a receita para que você possa desfrutar de uma vida de prosperidade. Não andar no conselho dos ímpios, ou seja, não viver com base nas informações, nos sentimentos, naquilo que o mundo oferece, mas ser baseado naquilo que a palavra de Deus tem a seu respeito, naquilo que o Senhor fala para você em oração, com base no Espírito Santo de Deus. Segundo, não se deter no caminho dos pecadores, ou seja, não ser paralisado pelo poneros, pelos trabalhos dessa vida, não se permitir ser sufocado e ser enredado. Sabe, eu gosto daquela imagem daqueles ratinhos de laboratório, que tem aquela rodinha que ele fica correndo e não sai do lugar. Sabe, essa é a história de muitas pessoas nessa vida. Esse é o caminho dos pecadores, o caminho daqueles que não cumprem o propósito de Deus. E também daqueles que não se assentam, daqueles que não estão paralisados, daqueles que estão imobilizados. Você sabe, muitas pessoas não agem com medo de errar, muitas pessoas não agem com medo de falhar. Deixa eu dizer, ainda que você falhe, ainda que você erre, você cresce. Sabe, só há uma forma de você não crescer, é não fazer, é não sair do lugar. Não tem ninguém que não faça algo com perfeição, que não tenha errado.
Sabe, isso vale para todas as áreas da sua vida. Sabe, muitas pessoas estão sentadas. E a Bíblia fala que quando você se assenta, você está escarnecendo. Porque você está esperando que Deus faça algo. Deixa eu dizer que já está feito. Já está feito. A Bíblia fala que Jesus, quando foi crucificado, deu seu último suspiro, ele falou, está consumado. Eu quero dizer que todas as coisas na presente era já foram feitas. Estava conversando com uma irmã semana passada, a respeito de oração, uma oração de libertação, e ela falando, pastor, eu oro para Deus libertar uma pessoa. Eu falei, não, está orando errado, irmã, porque Jesus falou, em meu nome vocês expulsarão demônios. Em meu nome vocês curarão enfermos. Agora você quer saber como é que você escarnece? Você senta e fica esperando Deus fazer aquilo que era para você fazer. Porque na verdade a parte dele ele já fez. Agora depende de nós. Depende de nós irmos e semearmos e possamos colher a vitória. Sabe, a gente escarnece de Deus porque, sabe, talvez a pior desfeita é alguém que conquistou, é alguém que fez algo e a gente simplesmente ignorar. Viver ainda na dúvida, na incredulidade. Você sabe, não tem nada maior que ofende a Deus do que a nossa incredulidade. Do que duvidar, porque você quando cultiva a incredulidade, você duvida da própria palavra de Deus. Você está dizendo que Deus, que Ele não é verdadeiro, que Ele pode não cumprir com aquilo que Ele falou. Agora, por outro lado, não existe nada que honra mais ao Senhor do que uma atitude de fé. Do que uma atitude de fé, irmãos. Tem pessoas que me perguntam, pastor, você sabe aquela igreja tal, eles têm uma doutrina tão errada, parece que eles falam tanta coisa lá que não tem nada a ver mais. E como é que acontece tanto milagre lá? Como é que Deus opera? Eu falei, porque a fé honra a Deus. Ainda que a doutrina possa estar toda errada, eles creem que Deus faz, e Deus honra a fé deles. Sabe, às vezes nós temos uma doutrina, e uma doutrina condizente com a graça, mas não temos uma atitude que é condizente com a nossa doutrina, com a nossa fé. Sabe, deixamos de experimentar as coisas que Deus tem para nós. Mas por outro lado, aqui a palavra de Deus fala que se você não for paralisado por esses 3 itens, pelo conselho dos ímpios, pelo caminho dos pecadores, pela roda dos escarnecedores, mas se por outro lado você tiver prazer na lei do Senhor. Você sabe, quando Davi escreveu isso, só existia a Torá, só existia o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então essa era a lei do Senhor. Mas deixa eu dizer, a Bíblia fala que a verdade do presente século é o Evangelho de Cristo, é o Evangelho da graça. Sabe, quando você entende isso, é um tremendo prazer, e a Bíblia fala que nós devemos ter prazer nisso. A Bíblia fala, alegrai-vos no Senhor. Nós devemos meditar, porque a palavra de Deus fala que quando nós meditamos nela, nós somos transformados, a nossa mente é renovada. E a Bíblia fala que só há uma forma de você se livrar das coisas desse mundo, quando nós não nos conformamos. A Bíblia, não nos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Só há uma forma de você sair disso, renovando a sua mente. Renovando a sua mente. Há necessidade de uma transformação profunda na sua mente. A Bíblia fala que essa forma é quando você se expõe à palavra, se expõe ao Evangelho. Por isso é importante nós termos prazer na palavra do Senhor, nós estudarmos, nós escutarmos a pregação e nós meditarmos nela. Nós temos o nosso curso aqui, inclusive está suspenso esses dias por conta do coronavírus. E é interessante porque a aula é de 1 hora apenas. E parece que todas as vezes quando acaba a aula, algum irmão fala assim, mas já acabou. Mas não era 1 hora a aula, não, já foi 1 hora. Mas não, agora que está ficando bom, continua. Eu falei, não, 1 hora já basta para ser bíblico, não é assim? Foi assim que Jesus falou para Marta, uma coisa só basta. Eu falei para a irmã, 1 hora só basta, irmã. Porque, veja, a Bíblia fala que nós somos ovelhas, e ovelhas são animais ruminantes. O que é o ruminante? Sei que está perto da hora do almoço, se você está em casa, você deve estar já talvez com uma panela no fogo, sentindo aquele cheirinho.
E o que eu vou falar agora talvez não seja tão agradável, mas o ruminante, aquilo vai para o estômago e volta, e ele fica mastigando aquilo, e volta para o estômago, e volta de novo para a boca. Por isso que esses animais ruminantes, a vaca, a ovelha, estão o tempo inteiro mastigando. E nós, como ovelhas, precisamos ruminar a palavra de Deus. A Bíblia, quando fala em meditar de dia e de noite, a ponto que esse alimento se torne parte de nós. Agora, quantas vezes a gente escuta uma palavra do Senhor, e aí você sai aqui pela porta do prédio da igreja, ou você está em casa, ouve um vídeo e se desconecta daquilo e já muda os pensamentos na sua cabeça. E a Bíblia fala que essa semente que caiu muitas vezes, vem as aves do céu, que representam demônios e roubam aquilo. Sabe, eu acho que foi semana retrasada, Deus deu uma visão para minha esposa, para a Andressa, e ela via isso acontecer na vida de algumas pessoas aqui na igreja. Recebiam tanto durante o culto, passavam ali pela porta, talvez uma conversa, alguém que veio semear alguma coisa do maligno na vida dela, e a pessoa perde aquilo. Sabe, é importante meditar na palavra de Deus, até que ela se torne parte de nós. Sabe, é cientificamente provado que quando você escuta algo, muitas vezes você retém 20%, 30% só de uma mensagem. Por isso é importante que a gente medite e ore e reflita, até que isso se torne parte de nós. Então a Bíblia fala que se você não foi paralisado pelo conselho dos ímpios, não se deteve no caminho dos pecadores, não assentou na roda dos escarnecedores, mas se você tem prazer no Evangelho, se você tem prazer nas coisas de Deus e medita, aí sim, eu quero dizer na sua vida, que você é como uma árvore, que é plantada, você sabe? Árvores plantadas, elas têm uma característica, elas não ficam mudando de lugar. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, mas elas ficam no lugar. Você sabe, irmãos, às vezes a gente vê acidente automobilístico, tem carro que bate tão forte que arranca poste. Mas para arrancar uma árvore é muito difícil. Porque a árvore plantada, ela não se move. Mas veja, não é em qualquer lugar que você vai ficar plantado. A Bíblia fala que é junto à corrente de águas. Porque a Bíblia fala que do seu interior fluirão rios de águas vivas. Eu quero dizer que ainda que esteja tudo seco à sua volta, você tem um suprimento infinito dentro de si mesmo, que é o próprio Espírito Santo de Deus. Sabe, tem muitas pessoas que ficam procurando lugares úmidos, e aí eles ficam sabendo que numa reunião Deus está movendo, não, é para lá que eu tenho que ir. Ah, não, é tal lugar, vai estar o pregador, e ele flui muita água dele, eu tenho que ir lá. Deixa eu dizer uma coisa, quando você tiver um rio de águas vivas dentro de você, não vai mais haver necessidade de você buscar lugares. Onde você for, você é o rio. Pode ser a reunião pior que for, você vai lá na tua célula, o negócio não está fluindo, mas você chega, você traz vida para aquele lugar, porque onde a água chega a vida, e você abre a sua boca e a água começa a fluir, porque você é essa árvore plantada junto a ribeiro de água, você não depende daquilo que é exterior, você tem a vida dentro de si mesmo. E a Bíblia fala que quando você é essa árvore também, que há um tempo onde o fruto se manifesta. Sabe, às vezes o nosso problema é querer esperar o fruto muito cedo. Deixa eu dizer, há um tempo para o fruto. Sabe, na Bíblia conta a história que Jesus tinha uma figueira, e a Bíblia fala que ali não era a época de figos, mas que Jesus foi até ela e não tinha figos. E amaldiçoou aquela figueira, no dia seguinte ela estava seca. E eu fiquei bravo com Deus, porque eu falei, não foi justo o que o Senhor fez com aquela figueira, Deus. Eu não entendo, porque se não era época de figos, por que você foi lá querer figos, Jesus? E aí ela não tinha figos, porque não era época de figos, por que você amaldiçoou a coitada da figueira? Ela só estava parada lá no caminho, ela não fez nada para você, ela não te falou, vem aqui comer figo. Mas eu entendi o que significava essa parábola. O Espírito Santo me explicou que apesar de não ser época de figos, ela tinha uma aparência de que ela estava madura, de que ela estava pronta, apesar de não ser época de figos. E por conta disso, Jesus foi até lá
para ver se tinha figos. Jesus não foi porque ela não tinha, porque se ela tivesse a aparência que deveria ter, Jesus não iria até ela atrás de figos. Mas ela tinha uma aparência de frutos, apesar de não ser o momento. E chegando lá, Jesus não encontrou os frutos. Você sabe, o problema muitas vezes é que nós queremos ter a aparência sem ter os frutos. Muitas vezes nós queremos ser como essa figueira que não é o momento, mas querer mostrar que temos frutos. Deixa eu dizer, há um tempo certo, não se preocupe, vai haver o tempo certo de frutos. A nossa preocupação é simplesmente nos alimentarmos. A nossa preocupação é simplesmente estarmos plantados no lugar certo. Você não vê nenhuma árvore fazendo esforço para ter frutos. Eu quero dizer, se você estiver no lugar certo, o fruto virá e não depende de você. Agora, o final é que você vai dar os frutos. A sua folhagem não murcha. E tudo quanto fizer será bem sucedido. Irmãos, isso é uma promessa. Isso é uma promessa para nós. Você já imaginou o que é isso? Você já imaginou viver nesse padrão? Tudo que você fizer dá certo. Já parou para pensar no que isso significa? Eu vou arrumar um trabalho, eu vou juntar um dinheiro, eu vou comprar um carro, vou comprar uma casa. Deixa eu dizer, tudo que você fizer prosperará. Agora, qual que é a chave disso? Qual que é a chave disso? É isso que nós falamos aqui. É você não se deter no caminho que as pessoas, que os pecadores estão indo. É você não ficar seguindo o conselho dos ímpios. É você não ficar paralisado, simplesmente assentado, escarnecendo de Deus. Mas é você meditar na palavra do Senhor. É você ter prazer nas coisas de Deus. Que o que você fizer vai prosperar. Essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Sabe, essa é a igreja que o mundo precisa olhar. Pessoas bem-sucedidas. Pessoas que fazem as coisas e têm o selo da bênção de Deus. Sabe, é isso que Deus tem para você. Nada menos do que esse tipo de vida. Sabe, eu quero dizer que a resposta está aqui, está dentro de você. Nas coisas que você faz e nas coisas que você não pode fazer. Sabe, o meu conselho nessa manhã é para que você medite nessa palavra e as coloques em prática, para que você possa ser próspero, para que você possa experimentar algo de Deus, que é o que Deus quer para a sua vida. Coloque-se de pé.